A civilização perdida que construiu um templo antes das pirâmides. Nas colinas áridas do sudeste da Turquia, onde o vento carrega os ecos de milênios esquecidos, ergue-se um dos mais extraordinários enigmas da arqueologia moderna. Göbekli Tepe, conhecido como o umbigo do mundo em língua turca, desafia tudo o que pensávamos saber sobre as origens da civilização humana. Este complexo monumental, com suas torres de pedra esculpidas e círculos sagrados, foi construído há aproximadamente 11.500 anos, tornando-se não apenas anterior às famosas pirâmides do Egito, mas também às primeiras cidades e à própria agricultura organizada. A descoberta deste sítio arqueológico revolucionou nossa compreensão sobre o desenvolvimento da sociedade humana. Por décadas, os arqueólogos acreditaram que a religião organizada e a construção de templos monumentais eram consequências da revolução agrícola e do surgimento das primeiras cidades. Göbekli Tepe inverteu completamente essa narrativa, sugerindo que foi justamente a necessidade de construir e manter santuários complexos que impulsionou o desenvolvimento da agricultura e da vida sedentária. O complexo consiste em pelo menos 20 círculos de pedra, cada um medindo entre 10 e 30 metros de diâmetro. Os pilares monolíticos, alguns pesando mais de 15 toneladas, foram esculpidos com uma precisão impressionante, adornados com relevos de animais selvagens, leopardos, touros, javalis, raposas, serpentes e escorpiões. Estas representações artísticas não são meramente decorativas. Elas contam uma história sobre um mundo onde a fronteira entre o sagrado e o profano, entre o humano e o animal, era muito mais tênue do que hoje compreendemos. A civilização responsável por esta façanha arquitetônica permanece envolvida em mistério. Não possuíam ferramentas de metal, carroças ou animais domesticados para auxiliar no transporte das enormes pedras. Utilizavam apenas instrumentos de pedra lascada, cordas e a força humana organizada para mover e erguer monólitos que desafiam nossa imaginação. Esta realização torna-se ainda mais impressionante quando consideramos que estes construtores eram, teoricamente, caçadores-coletores nômadas, grupos que a arqueologia tradicional considerava incapazes de empreendimentos tão monumentais. As escavações, iniciadas pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt na década de 1990, revelaram camadas de ocupação que se estendem por milênios. O sítio não era apenas um templo, mas um complexo cerimonial ativo por mais de 1.500 anos. Durante este período, sucessivas gerações adicionaram novos círculos, refinaram as esculturas e mantiveram as tradições rituais que davam sentido àquela construção extraordinária. Uma das características mais intrigantes de Göbekli Tepe é sua aparente função astronômica. Os círculos de pedra estão alinhados com constelações específicas, sugerindo que seus construtores possuíam conhecimentos astronômicos sofisticados. Alguns pesquisadores propõem que o complexo funcionava como uma espécie de observatório primitivo, onde os rituais estavam sincronizados com eventos celestiais, como solstícios, equinócios e o movimento de certas estrelas. A iconografia animal presente nos pilares também oferece pistas fascinantes sobre a cosmologia desta civilização perdida. Os animais não são representados de forma aleatória. Existe uma hierarquia clara, com predadores como leopardos e touros ocupando posições proeminentes, enquanto animais menores aparecem em contextos secundários. Esta organização simbólica sugere uma compreensão complexa das relações entre diferentes espécies e, possivelmente, uma forma primitiva de xamanismo ou culto totêmico. O declínio de Göbekli Tepe é tão misterioso quanto sua origem. Por volta de 8.000 a.C., o complexo foi deliberadamente enterrado sob toneladas de terra e pedras, preservando-o para a posteridade.
Este ato intencional de sepultamento não parece ter sido resultado de abandono ou destruição, mas uma decisão consciente de encerrar um ciclo sagrado. As razões por trás desta escolha permanecem especulativas: mudanças climáticas, transformações sociais ou talvez uma evolução nas práticas religiosas que tornaram o antigo templo obsoleto. A região onde Göbekli Tepe foi construído corresponde ao que os historiadores chamam de crescente fértil, berço da agricultura e da domesticação de plantas e animais. Não é coincidência que este desenvolvimento revolucionário tenha ocorrido nas proximidades do complexo monumental. Teorias recentes sugerem que a necessidade de alimentar grandes grupos de trabalhadores e peregrinos que frequentavam Göbekli Tepe pode ter estimulado os primeiros experimentos com o cultivo de cereais selvagens e a domesticação de animais. Esta hipótese revoluciona nossa compreensão sobre as origens da civilização. Em vez de ver a religião organizada como um produto da agricultura e do sedentarismo, Göbekli Tepe sugere que foi justamente o impulso religioso e cerimonial que motivou essas transformações fundamentais. O templo não foi construído por uma sociedade agrícola estabelecida, mas por uma comunidade que ainda dependia da caça e coleta, porém já possuía uma organização social sofisticada o suficiente para mobilizar centenas de trabalhadores em projetos monumentais. A tecnologia utilizada na construção também impressiona os especialistas. Os construtores dominavam técnicas avançadas de extração, transporte e escultura em pedra. Os pilares foram extraídos de pedreiras localizadas a centenas de metros do sítio principal, transportados através de terreno acidentado e erguidos com precisão milimétrica. As esculturas em relevo demonstram um domínio artístico que rivaliza com obras produzidas milênios mais tarde, por civilizações consideradas muito mais avançadas. O impacto de Göbekli Tepe na arqueologia mundial continua reverberando. Cada nova escavação revela detalhes adicionais sobre esta civilização perdida, forçando os acadêmicos a reconsiderar teorias estabelecidas sobre a evolução cultural humana. O sítio também inspirou uma nova geração de arqueólogos a procurar evidências de complexos monumentais similares em outras regiões, levando à descoberta de sítios relacionados na Turquia, Síria e outras partes do Oriente Médio. A preservação de Göbekli Tepe representa um desafio constante. Exposto aos elementos, após milênios protegido sob terra, o sítio enfrenta erosão, variações térmicas e o impacto crescente do turismo. Projetos internacionais de conservação trabalham para proteger este patrimônio único da humanidade, utilizando tecnologias modernas para documentar cada detalhe antes que o tempo e os elementos possam causar danos irreversíveis. As implicações de Göbekli Tepe estendem-se muito além da arqueologia, influenciando nossa compreensão sobre a natureza humana, a evolução da religião e o papel da arte na sociedade primitiva. Este complexo monumental demonstra que nossos ancestores possuíam capacidades intelectuais, artísticas e organizacionais muito mais sofisticadas do que previamente imaginado, desafiando preconceitos sobre as sociedades primitivas e revelando a profundidade da experiência humana, mesmo nos períodos mais remotos da história. A civilização perdida que construiu Göbekli Tepe permanece como um testemunho eloquente da criatividade e ambição humanas. Seus construtores, cujos nomes nunca conheceremos, deixaram um legado que continua a nos maravilhar e desafiar mais de 11 milênios após completarem sua obra monumental. Em suas pedras esculpidas, encontramos não apenas arte e arquitetura, mas a própria essência do que significa ser humano. A capacidade de transcender as necessidades imediatas da sobrevivência para criar algo belo, duradouro e profundamente significativo.
Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no nosso canal.